adorar o nosso Deus e vamos fazê-lo entoando este hino número 15. Vamos exultar ao nosso Deus. E este hino fala da Trindade, de como Deus é bom para nós, de como o Senhor Jesus veio, morreu em nosso lugar e o seu sangue nos salvou. Nós, enquanto estivermos a entoar este hino 15, vamos ter a oportunidade de fazer a nossa contribuição para o Euromissionário. A Associação de Apoio e Expansão Missionária, nós temos a oportunidade de cooperar com esta associação somente para missões. Não tem a ver com a nossa oferta, é uma oferta para missões. Quem desejar pode colocar então o seu Euromissionário enquanto entoamos este hino. Abrir as nossas Bíblias e ouvir o que o Filho Bendito, o que Jesus nos ensina. Evangelho de João, capítulo 4, vamos ler os versículos 23 e 24. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Este é o ensino de Jesus. Não é o local, não é a hora, não é a aparência, não é aquilo que outros possam pensar e ver, pensar que é assim. Mas é quando nós adoramos a Deus de coração, em verdade. E quando nós lhe dedicamos tudo o que somos e tudo aquilo que nós queremos dar a Deus. Então nós vamos entoar este cântico que está de acordo com o ensino do Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Nós queremos olhar para as palavras do Senhor Jesus, versículo 24, Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Nós vamos adorar ao nosso Deus, entoando-lhe este cântico. Entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esta é uma responsabilidade dos membros da primeira Igreja Batista de Viseu. Quem nos visita hoje, que se sinta à vontade para o fazer. Se desejar ofertar, nós ficamos alegres. Mas esta é uma responsabilidade nossa. E enquanto nós entoamos este cântico da nossa segurança, a nossa segurança está no Senhor Jesus. Nós vamos também entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu peço aos nossos irmãos tesoureiros que nos auxiliem com o levantamento das ofertas enquanto nós cantamos a nossa segurança em Jesus.
irmãos têm bondade de sentar. Este mês estamos a enfatizar o perdão. E o perdão tem de mudar alguma coisa em nós. Nós vamos olhar para o passado e vamos ver que já não tem grande identidade com o nosso presente. Porque nós somos nova criação. E este cântico recorda isto mesmo. Agora já não tenho mais condenação, porque estou debaixo da autoridade do Senhor Jesus. Vamos entoar este cântico. Sou nova criação. Antes de abrirmos as nossas Bíblias, em Efésios, capítulo 4, eu quero convidar quem ainda tem o telemóvel ligado, tem uma fotografia de há 3 anos. Alguém tem no telemóvel, consegue identificar uma fotografia sua de há 3 anos? Assim, rapidamente. Agora podemos usar o telemóvel. Alguém tem fotografias de há 3 anos aí na memória. Conseguem ver? 3 anos. Alguém está a buscar? Porquê que são 3 anos? Porque o dia 12 de março, há 3 anos, foi uma quinta-feira. E foi no dia em que o governo decidiu encerrar as escolas. A nossa cara há 3 anos era diferente da de hoje. Estávamos preparados para começar a usar uma máscara. Estávamos com alguma ansiedade. E por isso eu queria que fossem buscar uma fotografia de há 3 anos e ver como eu estou diferente. Há 3 anos estávamos nós com um receio tremendo de que aquela pandemia que vinha do Oriente até o Ocidente chegasse aqui à ponta mais ocidental da Europa, chegasse a Portugal. E nós conseguimos... Já conseguiram ver as diferenças na fotografia há 3 anos? Nós conseguimos ver muitas diferenças. O país mudou muito. Ontem nós dizíamos lá em casa que grandes mudanças aconteceram com o distanciamento. Algumas pessoas ainda têm algum receio, ainda se afastam. Quando está assim um aglomerado, então afastam-se um pouco, mantêm a distância de segurança. Ainda temos o hábito de higienizar as mãos, foi algo que ganhámos. Agora eu quero convidar a que olhemos para o passado, a nossa vida antes de Jesus. As diferenças estão aqui. Descobrir as diferenças, não antes da pandemia e agora, mas o antes e o depois de Jesus a entrar na nossa vida. Isto tem de apresentar muitas diferenças. Então, Efésios, capítulo 4. Vamos ler versículo 30. Vamos ler o versículo 30 e perceber que uma das grandes diferenças que tem de acontecer na nossa vida hoje, em relação àquilo que éramos antes de conhecer Jesus, antes de sermos salvos por Ele, tem a ver com uma alegria do Espírito. Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
A ordem aqui no versículo 30 é não entristecer o Espírito. Não entristecer o Espírito. E esta é uma diferença que tem de se notar na Igreja do Senhor Jesus. É uma igreja que alegra o Espírito Santo e que não entristece. Porque isto aconteceu no passado. Esta igreja em Éfeso, no passado, e a igreja, estamos a falar das pessoas, está bem? Estamos a falar destas pessoas que no passado viveram de forma dissoluta, viveram de forma imoral, viveram de forma idólatra, que de maneira alguma alegrava o Senhor das suas vidas no presente, porque no passado não tinha sido o Senhor. Eles viviam para uma satisfação momentânea, individualista, algo passageiro, mas isto era o passado. Isto entristecia o Espírito Santo. Aquela festa após outra, um sucesso após outro, e o Espírito Santo não estava na vida daquelas pessoas. E daí reler o versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. No passado foi assim. E esta é uma diferença que se vê. Porque no passado eles viviam para satisfazer as suas vontades e agora eles viviam para agradar ao Espírito Santo. Os tais excessos, as tais crenças em falsas divindades, isto entristecia o Espírito. Daí, versículo 30. Eu chamo a atenção para o que diz o texto bíblico. Alguém pode reler o versículo 30 em voz alta, por favor? Obrigado. Esta tristeza do Espírito era a imagem do passado. Mas agora, os Efésios viviam de maneira diferente. Irmãos, eu quero só que fiquemos no versículo 30 por uns instantes. Que esta igreja em Éfeso vai receber uma outra carta, desta vez do Senhor Jesus, onde Jesus vai destacar o serviço e a força desta igreja. Contudo, vai dizer que esta igreja perdeu o primeiro amor. Esta igreja tinha força, tinha serviço, mas alguns tinha deixado cair o seu primeiro amor. Em algum momento aquela igreja deixou cair o que inicialmente havia recebido e o Senhor Jesus, em Apocalipse, no capítulo 2, convida aquela igreja a arrepender-se para regressar ao que teve inicialmente. Sabe, irmãos, entristecer o Espírito é deixá-lo de fora da nossa vida. O versículo 30 diz que ele é o penhor, a garantia, a certeza da nossa redenção. E quando nós deixamos o Espírito Santo de fora da nossa vida, nós estamos a entristecê-lo. As decisões que nós tomamos, elas são feitas pela razão, pela lógica, pela coerência, pelas circunstâncias, pelas outras pessoas, mas o Espírito Santo não entra. Quando nós mudamos de emprego, quando mudamos de cidade, quando mudamos de curso, nada é auscultado ao Espírito Santo. Isto é entristecer o Espírito. Nós dizemos que realmente sou uma nova criatura, estou tão seguro, eu quero exultar a Deus, mas eu pergunto, o Espírito Santo toma as decisões da nossa vida? Nós damos um lugar de destaque, damos um lugar de prioridade à vontade do Espírito Santo? Se nós não estamos a fazer, então aí sim, estaremos a entristecer. Mas a ordem é, não entristeçam o Espírito. Quando nós dizemos que o Espírito vive em nós, dizemos que ele tem, versículo 30, a autoridade para nos segurar para o dia da redenção. Ele é o selo, ele é a garantia da nossa salvação. Então nós temos a certeza de que vivemos pelo Espírito Santo. Vivemos pelo Espírito Santo. Para agradar ao Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Então permitimos que a alegria, permitimos que o amor, a paz, a paciência, por exemplo, se notem entre nós. Eu repito, a alegria, o amor, a paz, a paciência, elas sentem-se na nossa vida. Sabemos que o Espírito Santo nunca nos conduz à derrota. Sabemos que o Espírito Santo nunca nos conduz à maledicência. Sabemos que o Espírito Santo nunca nos conduz à tristeza. Sabemos que o Espírito Santo nunca nos conduz para o pecado. Então, permitir que seja Ele a conduzir-nos é ter a certeza de que nunca iremos por estes caminhos do pecado, da morte, da separação,
de tudo aquilo que possa prejudicar a nossa vida. Quando nós o fazemos e se tivermos prazer em pecar, significa que o Espírito não tem espaço, não tem lugar na nossa vida. Mas, versículo 30, não entristeçam o Espírito. Esta é uma grande diferença que se nota em nós. No passado, nós não estávamos preocupados com isso. Nós não estávamos minimamente interessados, porque o Espírito não vivia em nós, o Espírito não nos guiava. Mas agora, nós não entristecemos o Espírito. As nossas decisões são tomadas não pelas circunstâncias, mas pela sabedoria, pela orientação do Espírito Santo. Gálatas, no capítulo 5, vai dizer-nos qual é o fruto do Espírito. E nós podemos ler. Isto é alegrar o Espírito Santo. E eu pergunto agora para nós. Alguém consegue notar esta diferença? Alguém consegue notar a alegria que nós damos ao Espírito Santo na nossa vida? Não só nos últimos 3 anos, mas em toda a nossa vida. É possível ver esta comunidade, esta igreja, vive para alegrar o Espírito Santo? Olhando para o passado, para o que eles foram e para o que eles são, eles hoje alegram o Espírito Santo? Leamos o versículo 31. Toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Sentimentos retirados. Significa que as diferenças, descubra as diferenças na sua vida, porque removeu uma série de sentimentos. E talvez este versículo 31 seja aquele que dá menos margem de dúvida na vida de uma igreja. O que é que tem de sair na vida da igreja? Repito, amargura, a seguir vem. O quê? Perdão. Ira, indignação. Mais. Cólera. Gritaria, a seguir. Como? Blasfémia. Os irmãos podem ler o versículo 31? Irmãos, esta é a imagem do passado. Agora engasguei. Peço perdão. Esta é a imagem do passado. Quando há amargura, quando há ira, cólera, os gritos, as blasfémias e a malícia. Isto é a imagem do passado. Por isso é que o versículo 31 diz: tirai. Retirem. Temos de tirar isto da nossa vida. Isto não pode ficar cá. Caso contrário, estamos a dar um passo atrás. Estamos a entristecer o Espírito Santo. Mas quando nós descobrimos as diferenças na nossa vida, vemos que esta é uma imagem do antes, do passado. Quando o Espírito Santo não tinha qualquer influência na nossa vida. E estes irmãos em Éfeso, no passado, repito, no passado, eles estiveram envolvidos em práticas imorais, em idolatrias. Todos os sentimentos que despertavam, todas as situações que despertavam a amargura. Ou seja, aquelas pessoas no passado não perdoavam. E nós estamos a falar sobre o perdão. Pessoas que no passado deixavam que a ira, a cólera, as blasfémias e toda a malícia ficassem nas suas vidas. Mas tudo, quando Jesus entrou, quando o Espírito Santo passou a presidir, a reinar nas suas vidas, nenhum destes sentimentos podia ser notado. Caso contrário, ficava a pergunta: o que é que Jesus mudou na tua vida? Olhando para o versículo 31, o apóstolo Paulo fala aqui de toda a amargura. Atenção, não é de alguma amargura. Eu estou a ler o versículo 31. Por favor, acompanhem. Toda a amargura. A igreja do Senhor Jesus não pode guardar amargura. Não pode guardar, versículo 31, a ira. Não pode guardar a cólera, a gritaria, a blasfémia e toda a malícia. Não pode guardar. Isto é o passado, não é o presente, não é o atual. E a amargura é provocada pela falta de perdão. A amargura, ela desenvolve-se porque não há perdão. Pedir perdão e perdoar, isto fica bem patente neste versículo 32 que vem a seguir. Mas quando nós nos recusamos, nos fechamos ao perdão, não perdoamos e não pedimos perdão, não aceitamos as desculpas dos outros e nem tampouco pensamos em pedir desculpa aos outros,
a amargura fica lá. Alguém pode ler o versículo 26, somente o versículo 26 em voz alta, por favor. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira. Obrigado. Isso significa que a ira passa por todos nós. A ira passa por todos nós. Passa na nossa vida. E não há uns que digam, não, eu nunca fiquei irado. Não, a ira nunca passou por mim. Versículo 26, está lá. Irai-vos. Contudo, não peca. A ira, quando a ira fica, quando nós permitimos que ela fique, e nós ficamos irados com muita coisa. Alguns são mais sensíveis a certos assuntos, outros mais sensíveis a outros. Mas quando a ira chega e nós deixamos que ela fique, nós caímos no pecado. Então, nós percebemos com este versículo 31 que é necessário resolver os problemas sem os levar para o dia seguinte, como diz o versículo 26, ou para o nível seguinte. Quando nós ficamos aborrecidos com alguém e não resolvemos ali a situação, deixamos para outro dia, ou vamos permitindo que esta situação se transforme num grande problema, nós começamos a odiar. Quer dizer, odiar é muito forte. Só começamos a não gostar, a não tolerar, a não querer ver a pessoa. Chama-se isto ódio. Mas nós não dizemos que é ódio. Então, olhando para o versículo 31, temos de tirar a amargura, a ira. Depois vem a gritaria, certo? Os gritos. E o grito não é falar mais alto. Atenção. Não é porque alguém tem dificuldades auditivas que nós vamos dizer este já está a pecar. Não. É quando nós estamos constantemente a gritar, não conseguimos falar. E queremos nos impor pela força da voz, do grito. E não é nada disso que nós vivemos. O Espírito Santo não nos leva à gritaria. Alguma tradução tem uma palavra diferente em vez de gritos? Alguém tem uma tradução no versículo 31? Todos dizem gritaria. Então, irmãos, é para retirar da nossa vida. Se ninguém tem outra tradução e nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática, se nós acreditamos que aquilo que a Bíblia diz é verdade, versículo 31, temos de tirar a gritaria dentro de nós. Depois vem as blasfémias. Blasfemar é falar mal de Deus. E isto é tão fácil acontecer, quer fosse lá em Éfeso, porque tanta divindade, tanta falsa divindade, levaria a dizer que Deus não existe, ou que Deus não é o soberano sobre tudo, que Deus não é o onipotente, ou que Deus não tem o conhecimento de tudo, porque Deus é um Deus sectorial, é só da agricultura, é só das pescas, é só dos animais, é só da lua, é só o Deus... Não. Quando nós tiramos esta ideia de falar mal de Deus, ou até de culpar Deus, ou até de atribuir a Deus a culpa do nosso pecado, da nossa fraca condição. Isto é um traço do passado. E esta característica não sai da nossa fotografia. Irmãos, eu gostava muito de poder tirar uma fotografia com todos nós. Ainda não perdi este sonho. De nos juntarmos todos e ter aqui uma câmara fotográfica para nos fotografar. Para recordar daqui a 3 anos, 5 anos, como nós éramos. Uns vão ficar contentes porque verão que 5, 10 anos depois já sabem andar, sabem falar, ou já têm os dentes todos. Mas outros vão dizer, na altura eu tinha os dentes todos. Eu tinha cabelo. São os traços. Conseguimos perceber as diferenças? Olhem para os irmãos em Éfeso. Nós éramos blasfemos. Nós já não somos mais. Nós já não dizemos mal de Deus. Nós agora vivemos uma vida para agradar ao Espírito Santo. E depois o versículo 31 diz assim: toda a malícia. Os irmãos estão a ler? Versículo 31. E toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Quaisquer sentimentos depreciativos, quaisquer sentimentos maldosos, também devem ser tirados. A ideia de que estes não valem nada, estes não prestam, aqueles não sabem, aqueles são os incompetentes, os outros não podem fazer, os outros. Isto tem de ser tirado. Mas tirado, versículo 31. Uma vez estava a falar com alguém que me disse que, fruto da idade com que tenho, já da multidade, eu alegro-me por não ter nada contra qualquer pessoa. Estou à vontade
não guardo amargura, raiz de amargura, fruto de amargura, não guardo nada. Mas há um aspecto. Há certas pessoas que eu não quero ver. Percebem? Eu não guardo amargura de ninguém. Não tenho inimigos, não tenho ódio. Só não quero ver aquelas pessoas. Isto deve ser removido da nossa vida. A nossa idade, a nossa experiência, leva-nos a perceber que a ira não fica, a maledicência não fica, a cólera não fica, estes sentimentos anti não ficam. Porquê? Porque o perdão muda tudo. Irmãos, o perdão muda tudo. Quando nós celebramos a ceia, o que é que nós estamos a dizer? Que Jesus morreu para apagar o quê? Alguns pecados. Não, pois não? Todos os pecados. O sacrifício de Jesus foi único, foi suficiente, foi válido, não necessita ser repetido. Isto muda a nossa vida. Pelo sacrifício de Jesus nós estamos mudados. E o versículo 31 diz que tudo isto é retirado da nossa vida. Nós não odiamos e perdoamos. Nós já não temos estas frases. Eu só não quero estar ao lado desta pessoa. Não quero ver aquela pessoa. Não quero estar perto daquela. Se nós não tivermos esta ideia, nós estamos a abrir a porta, versículo 31, à malícia, qualquer que seja ela, aos sentimentos depreciativos. O antes da nossa vida até pode ter sido caracterizado por algum destes sentimentos. Eu era muito colérico. Eu era uma pessoa amargurada. Eu era uma pessoa que se irava com muita frequência, com muita normalidade. Mas hoje eu sou diferente. Hoje eu já não deixo que isto domine na minha vida. O presente mudou. O presente mudou pelo perdão. À luz deste versículo 31, eu vou reler toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia e toda a malícia. Que sentimentos é que nós ainda temos de tirar da nossa vida? Não é dos outros, é da minha vida. Talvez haja aqui uma malícia que eu tenho de remover. Um sentimento anti estes, anti aqueles, anti os outros. Isto tem de desaparecer. E para terminar, versículo 32. Descubra as diferenças. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu sei que há alguma tradução que tem uma palavra diferente, em vez de dizer benignos, misericordiosos. Alguém tem uma tradução diferente que possa partilhar? Como? Delicados e prestáveis. Delicados. Compassivos. Que bom é olhar para o versículo 32 e encontrar uma diferença brutal com o versículo 31. Se a ira, a cólera, etc., eram parte do passado, o presente está aqui, a falar desta bondade. E como é que termina o versículo 32? Perdão. Resumindo, é perdão. O antes dos Efésios era uma dificuldade em perdoar, uma relutância em perdoar. Agora, versículo 32, eles eram perdoadores. A igreja não pode entristecer o Espírito Santo, a igreja tem de tirar o que não edifica, e agora, versículo 32, o perdão. Repito, no passado, aqueles cristãos, aqueles crentes em Éfeso, podiam ter recusado o perdão, perdoar outras pessoas. Podiam até levar até às últimas instâncias aqueles que os tinham magoado, os infratores, e eles serem ali muito meticulosos. Não, erraste, agora vais pagar. Não, estás em dívida, vais ter de pagar tudo. E agora vais ter de sofrer todas as consequências. E vais doer, e vai-te doer, e vai doer, e vai doer. Agora, versículo 32. E já não acontece mais. Podiam, no passado, matar os que os magoaram. O Senhor Jesus explicou-nos isto. Lembram-se do homicídio? O que é que o Senhor Jesus disse? O homicídio não acontece só quando alguém tira a vida ao outro. Mas, como, Lilian? Quando odeia o seu irmão. Quando aborrece, odeia o seu irmão. E agora, a igreja em Éfeso tem de estar centrada no perdão que recebe de Jesus. Estamos a ver aqui no versículo 33. Esta imagem do passado foi mudada porque Jesus entrou. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, os Efésios foram
perdoados. Perdoados. E o que é que eles deviam fazer? Perdoar as outras pessoas. Irmãos, o ensino do perdão é muito antigo. O ensino do perdão é muito antigo. A prática é que pode variar. Mas o ensino do perdão é tão antigo e temos o mestre do perdão, o Senhor Jesus, a responder a uma pergunta muito específica. Até quantas vezes eu tenho de perdoar o meu irmão? Até 7. E agora os entendidos aqui em 7. O 7 é o número da perfeição. É o número completo. Ou seja, quando nós chegamos ao 7. Porquê? Quantos dias Deus demorou a fazer a criação? 6. E no 7º ele? Perfeito. Então a nossa semana tem 7 dias. Tudo já perfeito. Então o discípulo pergunta, até 7 vezes? Sim, porque há um limite para o perdão, certo? Nós concordamos, ou não? Obrigado. Irmãos, e foi o que o discípulo perguntou ao mestre. Há um limite, certo? E o que é que Jesus respondeu? Não te digo até 7, mas até 70 vezes. E Jesus agora, puxa pelos matemáticos, agora é que Jesus me tramou. Agora é que Jesus eleva a fasquia da perfeição do perdão. Então Jesus está aqui a dizer, irmãos, o perdão não tem limites. Jesus deu o maior exemplo. E vamos ler aqui o Efésios 4:32. Antes de ser uns para com os outros benignos. A igreja em Éfeso devia de ser boa, generosa, misericordiosa uns com os outros. E agora, perdoando-vos uns aos outros. Tendo como exemplo, versículo 32, assim como Deus também vos perdoou em Cristo. Tendo sempre o maior exemplo, que é Jesus. Olhando sempre para o sacrifício de Jesus na cruz. Olhando sempre para a nova vida que o perdão nos dá. Nós então, versículo 32, perdoamos os outros. O sacrifício de Jesus deve alterar por completo a nossa vida. Completamente o nosso passado. E quando nós olhamos para trás, podemos dizer, no passado, eu não perdoava, mas agora perdoo. Eu fui perdoada, eu fui perdoado. Nós fomos perdoados e nós perdoamos. E não há aquele exercício teórico. Se eu ofendi alguém, peço desculpa. Não estamos a falar disto, pois não? Eu dizer assim, irmãos, se eu magoei alguém... Atenção, se eu magoei alguém, eu peço perdão. E estamos a falar de pedir perdão. Eu peço-vos desculpa. Eu peço-vos desculpa. Eu magoei, eu feri-vos aqui. Eu não fui correto ali. Não é se eu magoei alguém, se magoei alguém. Se alguém se sente magoado, então receba aqui um perdão teórico. Não, a igreja é uma comunidade. A igreja são as pessoas. E as pessoas amam-se, as pessoas são misericordiosas, as pessoas perdoam-se umas às outras. Não fazem contas a dizer, bem, eu perdoei-te mais vezes do que me perdoaste a mim. Estás a pecar demais, estás a magoar demais. A igreja não faz contas ao perdão. É necessário ter com a pessoa a quem se magoou, falar com ela, pedir perdão. É necessário saber ouvir um desculpa-me e dizer estás perdoada, estás perdoado. Os crentes em Éfeso já sentiam o perdão. Já se sentiam perdoados pela morte expiatória de Jesus. E agora, versículo 32, eles estavam em condições para perdoar quem os tivesse ofendido. Terminando, irmãos, o perdão marca um antes e um depois na imagem da nossa vida. Quem tiver uma fotografia de 2020, de março de 2020, pode ver como nós éramos diferentes. Como nós estamos preparados para a máscara. E como hoje já não usamos máscara, mas estamos muito diferentes. Porquê? Versículo 32. Porque nós fomos perdoados e nós hoje perdoamos. Versículo 29, versículo 30, perdão, porque nós hoje vivemos para alegrar ao Espírito Santo. Versículo 31, porque nós tiramos sentimentos da nossa vida que iam num sentido inverso àquilo que Deus quer para a minha vida. Olhando para nós, estamos de acordo com o texto bíblico? Estamos a viver assim? É possível ver a diferença que Jesus faz na nossa vida.
entre o que nós éramos e o que nós somos, ou temos aquela característica, estamos iguais. Eu estou igual, eu sempre fui assim. Quero convidar agora que possamos levar as nossas cabeças. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta manhã em que cultuamos o Teu nome juntos, em que celebramos a Tua grandeza, a Tua misericórdia, o Teu perdão, nós queremos confessar-te os nossos pecados. Pedir-te, Senhor, que se algum destes sentimentos que estão aqui descritos na Tua Palavra ainda existem em nós, vamos pedir-te que os removas. Pedir-te que tires de nós a amargura, a falta de perdão, o ressentimento, esta gritaria, a maldicência, o falar mal de ti. Pedimos-te que nos faças mais felizes, mais alegres, mais bondosos uns com os outros. Que tenhamos prazer em fazer parte da mesma família. Uma família que ama, uma família que perdoa, uma família que restaura. Pai, queremos colocar-te as nossas vidas. Para que todos aqueles que esta manhã, que aqui estão, que se sentem tristes, que se sentem magoados, possam sair daqui restaurados, reabilitados pela Tua misericórdia. Olhando para o Teu sacrifício, vivendo debaixo deste mesmo sacrifício, da eficácia dele. Querido Espírito, vem encher-nos de Ti. Conduz as nossas palavras, os nossos sentimentos. Havendo algum deles em nós que não Te agrada, pedimos-te que removas pelo Teu poder. Que cada um de nós seja um crente alegre, um crente novo, um crente diferente do que era. Tudo para a honra e glória do Teu nome. E nós pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ficar em oração individual e silenciosa. E enquanto escutarmos o prelude, nós vamos conversar com o nosso Deus. Vamos pedir-lhe que alguns destes sentimentos sejam removidos. E o que tiver de ser removido, seja pelo Espírito Santo.
coração de